Olá, o Coxa de Retalhos está começando. E no programa de hoje vamos mostrar a bela cerimônia que amigos e familiares fizeram pelo 7º dia de falecimento do professor Abdias do Nascimento. Em março de 1914, nasce em Franca, interior de São Paulo, um dos mais importantes membros da luta pelos direitos dos negros no Brasil, o ex-senador Abdias do Nascimento. E o Abdias se lembra, como ele disse várias vezes, que desde criança ele sentiu a discriminação na escola. Ele não era convidado para as festas, ele não podia fazer parte das cerimônias, ele era sempre excluído. Foram praticamente quase 90 anos que esse homem lutou. Eu tive o privilégio de viver ao lado de uma pessoa que viveu a história do Brasil e a história da população africana no Brasil, uma pessoa que trazia uma dimensão cultural de origem africana muito rica. Abdias era um intelectual, dedicou-se à política, artes, literatura e dramaturgia, criando o TEM, Teatro Experimental do Negro. Formou-se em bacharel em economia pela Universidade do Rio de Janeiro e também atuou como professor na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Olha, na arte, para mim, o mais importante do professor Abdias é ele criar uma arte que partisse da realidade dele, que partisse do sujeito étnico que ele era, um sujeito negro. Então, o que a gente percebe? Toda a temática da poesia de Abdias, a temática da pintura de Abdias, ela vinha sempre de uma inspiração africana. Quer dizer, era uma arte que vinha de dentro, era uma arte que vinha daquilo que nós somos. Nessa multidisciplinariedade da contribuição de Abdias, alguma coisa talvez tão importante, tão forte em toda a sua história de luta, que foi de mostrar à população negra, de mostrar para a nação a importância da contribuição dos negros e negras que vieram escravizados para o Brasil. E importância que demonstra também que contribui na elevação da autoestima, que o negro se veja como um ser constitutivo da nação, mas com possibilidades, com desejos e com sonhos de acessar os bens econômicos, de acessar os bens culturais em igualdade de oportunidades. Talvez resida nesse fato um dos momentos mais fortes da contribuição de Abdias. O deputado federal Abdias Nascimento, o representante negro na Câmara Federal, o negro representando os negros na Câmara Federal, coisa que acontece pela primeira vez na história deste país. A luta pelos direitos do povo africano e descendentes perdeu um dos seus maiores ícones, que influenciou as conquistas da liberdade social e econômica do negro no Brasil. Eu estou usando branco aqui, porque branco é a cor do luto na tradição religiosa afro-brasileira. Eu estou usando o tecido do adinkra, que é o tecido do adeus na tradição da África Ocidental, vindo de uma matriz de simbologia filosófica e epistemológica africana muito importante. O símbolo aqui, né, tem um significado específico e, enfim, essa riqueza da cultura africana e da história e da cultura do Brasil é algo que o Abdias encarnava em vida de uma forma muito bonita. Uma boa parcela da população brasileira desconheça a obra do Abdias do Nascimento, inclusive da população negra, é bom que saibam que foi a partir dele, a partir das lutas dele, né, das batalhas incansáveis que ele conduziu, que nós chegamos a um nível de conscientização que é muito melhor do que era no passado, mas que ainda não é o ideal, mas que já produz frutos muito importantes na vida sociopolítica brasileira.
No dia 31 de maio, amigos, familiares e admiradores de Abdias se reuniram na sede da Ação da Cidadania e no sítio arqueológico do Cais do Valongo, uma estrutura portuária recém-descoberta com a realização de obras de drenagem na região portuária do Rio de Janeiro, onde no século XIX desembarcaram mais de 1 milhão de escravos no Brasil. Essa população foi trazida para cá como escrava e, apesar do sofrimento, da perseguição, de que muitos morreram aqui, inclusive tem ossadas e tem utensílios, mas aqui tem uma outra coisa importante que as pessoas não estão falando. Aqui ela é chamada de Pequena África. Aqui era uma área onde os negros libertos, os negros alforreados e a maioria dos negros viviam. Aqui foi onde viveu o Dom Obá. Aqui foi onde nasceu o samba, onde viveu o Tia Seata. Era através desse porto, além do Cais do Valongo, que chegavam os negros também depois da própria abolição da escravatura. Então aqui é um lugar de grande memória. E mais do que nunca, ainda hoje, os nossos jovens negros continuam morrendo. Então nós temos que fazer um pacto não só para lembrar, para preservar o passado, contar a história do passado, mas para construir o futuro. Nós vamos lembrar a vida de Abdias e, na tradição africana, fazer a cerimônia da passagem de sua alma para o outro mundo no local por onde passaram 4 milhões de africanos escravizados, um dos maiores portos de entrada de africanos no Brasil e nas Américas. Portanto, um marco histórico que, no momento, a população negra está se mobilizando para preservar com a devida valorização como um sítio histórico para o Brasil e para as Américas. Então, como Abdias dedicou a sua vida ao movimento de valorização dos direitos humanos e do povo de descendência africana no Brasil, nós julgamos interessante e adequado fazer esse ato em homenagem a ele neste local. Aproveitando o monumento histórico, marco do sofrimento do povo negro no Brasil, aconteceu um ato ecumênico pelo 7º dia de falecimento deste grande brasileiro, que dedicou a vida em prol das conquistas dos afrodescendentes. Eku Abdias, Eku Abdias, Eku Abdias, uou! Greeting Abdias, greeting Abdias, greeting Abdias. You now lay claim to the 4 pillars of the universe. Você agora se apropria dos 4 pilares do universo. You have counted 7 times 7 times 2. Você que contou 7 vezes, vezes 2. You danced across the sky in the dark. Você que atravessou o céu dançando no escuro. And you have now become an indestructible spirit. Você que agora sobe ao mundo da luz. An eternal spirit, an eternal energy. Espírito, energia indestrutíveis. Drink with us forever, Abdias. Beba conosco para sempre. Opener of eyes. Abra nossos olhos. We ask you today to drink water with us. Pedimos a você que agora beba água conosco. We ask you, Abdias, to drink vino with us. Pedimos a você que agora beba vinho conosco. Vinho. We ask you, Abdias, now to drink cachaça with us. Pedimos a você, Abdias, que agora beba cachaça conosco. Greeting, Spirit Abdias. Saudações, Espírito de Abdias. May you always live with us que você forever. sempre viva conosco, para sempre. Axé. Axé.